Você com certeza já deve ter ouvido falar do Março Lilás, que é uma campanha para conscientização e o combate ao câncer de colo do útero. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essa doença que atinge muitas mulheres e falar um pouquinho sobre mitos e verdades do assunto. Vamos lá? O câncer do colo do útero é causado pelo vírus HPV. Isso é uma verdade. Todo mundo que tem câncer de colo, ele vem causado pelo vírus do HPV. Agora, nem todo mundo que tem HPV vai ter câncer de colo. O que acontece é, durante a transmissão na relação sexual, o colo tem algumas células que têm trofismo, afinidade pelo vírus. O vírus chega ali e começa a causar uma doença. O nosso corpo, ele tem a capacidade de produzir uma imunidade contra o vírus. Então, na grande maioria das vezes, essa infecção ela vai ser temporária. Nosso corpo vai conseguir mandar esse vírus embora. Agora, algumas vezes ele vai persistir nesse local e com isso ele pode evoluir para lesão pré-câncer e lesão de câncer de colo de útero. Os sinais da doença demoram para aparecer, isso é verdade. A maioria das infecções por HPV vão ser assintomáticas e temporárias. As infecções que persistem, elas podem evoluir com lesão no colo. Isso demora anos para acontecer. Então, pacientes que fazem preventivo sempre são pacientes que vão conseguir captar essas lesões. A maioria ainda não vai ter sintoma nenhum, mas os sintomas do início da doença podem cursar com sangramento anormal, sangramento durante a relação sexual, odor, secreção vaginal diferente. São alguns sintomas que podem aparecer. Quem se vacina contra o HPV não precisa mais usar preservativo? Isso é um mito. Primeiro porque o preservativo ele é super importante para controle de outras doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV, a sífilis, a clamídia, a gonorreia e não só o HPV. Segundo porque a vacina ela vai proteger contra alguns tipos de HPV, que são 4. E nós temos centenas de tipos de HPV e outros também podem evoluir para câncer. O exame de Papa Nicolau pode identificar câncer de colo do útero? Isso é verdade. Na verdade, é a grande função do exame do Papa Nicolau, o exame de preventivo que a gente faz no consultório. No exame, a gente coleta células cervicais, células do colo que vão para análise e lá vai vir uma resposta se a gente tem lesões pré-câncer ou lesões de câncer. Nós fazemos esse exame em pacientes sexualmente ativas, então pacientes que já tiveram relação sexual. As que não tiveram não precisam fazer. E a idade que a gente inicia esse exame é aos 21 anos e a gente faz até os 64 anos. Toda mulher com HPV terá câncer de colo? Isso é um mito. Na verdade, 80% das pessoas sexualmente ativas já entraram em contato com o vírus do HPV. A maioria vão ter infecções autolimitadas. A gente precisa lembrar que depende muito da imunidade dessa mulher. Então, mulheres que têm alguns problemas, como uso de imunossupressores, corticoides, HIV, pacientes transplantadas, elas têm mais chances de evoluir de forma ruim para essa doença. Então, a gente tem que ter um cuidado redobrado com essas pacientes. Existem outras curiosidades e informações sobre câncer de colo, mas o mais importante que fique registrado aqui é que ele é um câncer que pode ser evitado. Consultas de rotina, exames de Papa Nicolau frequentes, eles podem diagnosticar precocemente essa doença e aí fazer com que esse câncer não evolua. Então, é muito importante que você se previna, se cuide.